Olá! Nessa nossa segunda aula vamos dar continuidade à chamada teoria da empresa. Teoria essa que vigente na Itália desde 1942, ela foi incorporada no Brasil com o advento do Código Civil de 2002. Pois bem, o que é a teoria da empresa? Como tivemos a oportunidade de ver na aula passada, é um resgate ao subjetivismo. Qualquer pessoa pode ser empresário. O nosso Código Civil de 2002, no artigo 966, ele estabelece quem é o empresário. Perceba, o Código Civil de 2002, ele conceitua o empresário. Ele não conceitua empresa, em que pese a teoria se chamar teoria da empresa. E quem é esse empresário? Código Civil de 2002, no artigo 966, que eu considero ser um dos artigos mais importantes do Código, um artigo mais importante do Código, na parte de teoria da empresa, diz que é empresário aquele que exerce atividade econômica, organizada, profissional, habitual, para produção ou circulação de bens ou serviços. Perceba, qualquer pessoa, desde que preenchidos os requisitos legais, que tem capacidade civil plena, por exemplo, pode ser empresário, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica. Bastando, para tanto, que exerça uma atividade organizada, profissional, habitual, econômica, para produção ou circulação de bens ou serviços. Pois bem, é importante destacar que o empresário é aquele que exerce a atividade de empresa. Então, o que é empresa para a teoria da empresa, teoria italiana incorporada no nosso Código Civil? Empresa é a atividade exercida pelo empresário. Essa atividade é que é considerada empresa. O Código Civil, no artigo 966, melhor dizendo, o artigo 966, ele também define pessoas que não são considerados empresários. E o nosso artigo 966 do Código Civil diz: mesmo que uma pessoa exerça uma atividade econômica, organizada, profissional, habitual, para a produção ou circulação de bens ou serviços, ela não será considerada empresário. Se ela exercer uma atividade, essa atividade, e essa atividade, olha, perceba, está lá no parágrafo único do artigo 966 mesmo. Mesmo que tenha atividade econômica, organizada, profissional, habitual para a produção e circulação de bens ou serviços, não será considerado empresário. Aquele que exerce uma atividade intelectual, artística, científica ou literária. Então, atividade intelectual, artística, científica ou literária, mesmo que com auxílio de colaboradores, empregados, salvo se existir o elemento de empresa. Guarde essa palavrinha, elemento de empresa. Daqui a pouco nós voltamos nela. Mas vamos inicialmente trabalhar com a questão de que é intelectual, artístico, científico ou literário. Intelectual é a atividade desenvolvida, não própria atividade de comércio. É uma atividade que tem o cunho de produção. Produção que pode ser produção do conhecimento, produção artística, porque perceba, atividade intelectual, artística, científica ou literária. Atividade artística, nós podemos falar atividade de teatro, cinema. Atividade científica, nós podemos falar atividade do advogado, do médico, intelectual artística, intelectual científica. Portanto, literária, do autor, produtor da obra. Exemplo, eu estou falando do produtor da obra. Eu não falo daquele que comercializa a obra. Estou falando de uma livraria. Pois bem, o autor da obra. Essas pessoas não são consideradas empresárias. Elas exercem atividade econômica? Claro que exercem atividade. Só que elas não são consideradas como a atividade sendo tipo uma atividade de empresa, mas é uma atividade econômica. Mas aí, esse mesmo parágrafo único diz: se a atividade for intelectual, artística, científica ou literária, mas se ela tiver o chamado elemento de empresa, o que é elemento de empresa? Essa transmutação, essa modificação de simples atividade intelectual do médico, na proximidade de realizar uma atividade científica,
né, intelectual, científica do médico, se ele deixa de exercer essa atividade com proximidade e existe esse chamado elemento de empresa, aquela atividade torna-se uma atividade empresarial. Vou dar um exemplo de uma clínica que tem 2 médicos. Uma clínica que tem 2 médicos que são 2 sócios dessa clínica. Esses 2 médicos participam, realizam com proximidade, participam próximos. Eles mesmos é que fazem a cirurgia, fazem os atendimentos. Tem lá colaboradores, tem empregados, tem pessoas que fazem atendimento, manobra, limpeza. Esses 2 médicos são sócios, eles não são empresários. O empresário é aquele que exerce a atividade, né? E mesmo porque esses 2 médicos nem podem ser considerados em hipótese alguma como empresário, porque a atividade é intelectual, artística, mesmo se eles realizassem de forma científica, mesmo se eles realizassem de forma individual. Então, pois bem, nós temos esses 2 médicos que constituíram essa clínica e eles fazem com proximidade. Essa clínica que exerce uma atividade econômica, ela exerce uma atividade econômica, intelectual, científica. Ela não exerce uma atividade empresária. E, portanto, essa clínica não é empresária. Agora, modifica o exemplo. Essa clínica cresceu, se estruturou, não tem mais proximidade dos médicos. Virou um grande hospital. Dou o exemplo do Mater Dei. Virou até uma sociedade anônima. Nesse aspecto, existe agora o chamado elemento de empresa. O que era intelectual, agora transformou-se em uma atividade de empresa. Muito bem. De forma bem sucinta, trabalhamos aí com o artigo 966 do nosso Código Civil, que trata do empresário. Até a próxima aula. Obrigado.